O agir do Espírito Santo na vida. Esse é nosso tema. Amados, hoje eu quero discorrer convosco a respeito do agir do Espírito Santo de Deus. Da forma que Ele age, que Ele trabalha o nosso coração, para que nós possamos ter uma vida de comunhão verdadeira, uma vida de comunhão real com o Todo-Poderoso. Tudo isto, irmãos, é fruto do mover do Espírito de Deus na nossa vida. Se porventura nós não possuirmos o Espírito Santo, é porque não nascemos de novo. Entenda dessa forma. Se porventura você não tem o Espírito Santo de Deus, é porque você não nasceu de novo. Ainda precisa passar pelo processo de restauração, pelo processo de cura, para que você seja feito em habitação do Santo e Bendito Espírito de Deus. E o Santo Espírito age de muitas formas na vida das pessoas. Ele convence o homem do pecado. Não sou eu que convenço as pessoas do pecado, nem tampouco você, mas é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Ainda, garante-nos a salvação. O Espírito de Deus garante a nossa salvação. E o professor? Ele também é um professor que nos ensina como devemos nos portar diante do Senhor. Ele nos ensina a palavra, ele abre o nosso entendimento para compreendermos as Sagradas Escrituras. E por fim, produz frutos. Aqueles que são de fato de Cristo Jesus, que um dia nasceram de novo, hoje a habitação do Espírito de Deus, é impossível que não produzam frutos. É impossível que não produzam frutos. Se você não tem produzido frutos dignos do Espírito de Deus, alguma coisa errada está acontecendo com você. Acorda. Veja onde está o erro e volte-se para a presença do amado Jesus. Nós sabemos, amados, que o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a parte de Deus que atua na nossa vida. É Ele que trabalha a nossa vida, nos edifica a igreja, dirige a igreja. É o Espírito Santo que trabalha o ser humano. E ainda, irmãos, se você é salvo por Jesus, se você tem convicção da tua salvação, com certeza, certeza absoluta, o Espírito Santo mora dentro de você. E Ele vai agir em sua vida de uma forma poderosa. Queridos, é impossível que nós sejamos apenas uma folha em branco. Não, nós não podemos ser. Aqueles que são de Cristo, aqueles que amam a Cristo Jesus, estes são uma vida trabalhada pelo Espírito de Deus, é uma vida restaurada, curada, e é possível ler na nossa vida a folha, não mais branca, mas escritos que apontam para Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E eu quero ler com vocês Atos, capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 até o 5º. Nós leremos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Atos capítulo 2, versículos 1 até o 5º, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ouça o que diz a palavra. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores
de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentavam: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. E como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Amém? Glórias a Deus. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Te louvamos pela revelação do mover do Espírito Santo, Senhor. Pela descida do Espírito Santo prometido ao povo fiel. Nós te glorificamos, meu Senhor, porque temos convicção que o temos em nosso coração, que a nossa vida é habitação, é morada do teu santo e bendito Espírito. Senhor, fala conosco, ó Espírito, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Os irmãos podem assentar-se. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, muitas vezes ele é entendido de forma errônea, onde as pessoas acham que os discípulos estavam falando em línguas estranhas, como hoje nós vemos e ouvimos nas igrejas. No entanto, vemos sim que eram línguas estranhas, porém eram idiomas. Ali diz que havia pessoas reunidas de todas as partes e eles ouviam os discípulos falando em sua própria língua materna. E isto é muito interessante. No entanto, amados, precisamos ver o mover do Espírito de Deus de uma forma intensa, poderosa, porque é assim que o Espírito Santo de Deus faz, é assim que o Senhor faz. Ele age com poder, ele age de uma forma grandiosa. Se houver pessoas prontas, se houver vidas saradas, curadas, vidas restauradas, ali está o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus move com poder e com autoridade. Eis do porquê que nós precisamos trazer continuamente a nossa vida de uma forma que seja digna de Deus. Consequentemente, amados, nós não temos espaço na nossa existência para o pecado, nós não podemos de forma alguma ter uma relação de amizade, de intimidade, uma relação de proximidade com o pecado de forma alguma, porque a nossa vida, ela é templo, é morada, é habitação, é a casa do santo e bendito Espírito de Deus. E o Espírito Santo do Senhor só habita em casas lavadas e purificadas. É preciso entendermos essa verdade e buscarmos continuamente o mover do Senhor e estarmos ligados em sintonia com aquele que um dia olhou para nós e amou-nos primeiro. Oh, glórias! O Senhor nos amou, mesmo quando nós estávamos mergulhados em toda sorte de pecado, em toda sorte de coisas erradas. Foi nesse tempo ruim que o Senhor nos deu Cristo Jesus para que pudéssemos ser purificados, lavados, restaurados, religados com o Senhor. E esse fato, amados, é a bênção de Deus para cada um de nós. Precisamos valorizar cada dia mais o Senhor, cada dia mais amá-lo e fazermos tudo o que está ao nosso alcance para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. Viva para glorificar o nome santo do Senhor. É evidente, irmãos, que temos que nos ocupar com as coisas dessa terra. Sim, nós temos que nos ocupar. Temos que trabalhar, há um momento para o entretenimento, há um momento para a televisão, há um momento para isso, para aquilo, enfim. No entanto, nós não podemos de forma alguma colocar estas coisas em primeiro lugar, porque o lugar principal, central na nossa existência, é do amado Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? O primeiro aspecto do agir do Espírito Santo na vida do homem. João capítulo 16, versículos 7 e 8, diz a palavra: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Eis aí uma das ações do Espírito de Deus. Ele convence o homem de pecado. Ele convence o homem de pecado. É evidente, irmãos, que nós somos apenas meros instrumentos nas mãos do Senhor. Você é um instrumento para falar da palavra de Deus. Você é a boca que fala. Você é a mão que age em favor da obra. Você é o corpo usado pelo Espírito Santo de Deus para habitar, para falar, para pregar, para fazer o id vir à existência. No entanto, quem convence o homem do pecado é o Senhor.
Eis o porquê que nós não podemos nos cansar de falar de Cristo. Eis o porquê que nós não podemos parar na nossa obra de testemunhar do Senhor. Nós não podemos achar que um folheto, como foi mostrado anteriormente, que um folheto já não tem valor. Hoje as pessoas dizem que a literatura não tem valor porque as pessoas não leem mais. E se o Espírito Santo tocar no coração do indivíduo? Ó, camarada, leia. Leia, camarada. E se ele ler, o Espírito Santo vai convencê-lo de pecado. Entenda dessa forma. Portanto, é válido. Tudo que você faz para alcançar a pessoa com a mensagem de salvação é válida. Se você manda no grupo de WhatsApp uma mensagem, por menor que ela seja, o Espírito pode tocar no coração do indivíduo. Se você publica nas suas redes sociais alguma coisa pertinente, alguma coisa relacionada com o Todo-Poderoso, com a salvação, o Espírito de Deus pode tocar no coração de alguém. Diz que a palavra de Deus não volta vazia. Oh, glórias! Ela não volta vazia. Mas eu preciso entender que eu tenho uma parte nessa história. E a parte é deixar-me ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Amados, nós não podemos nos cansar de falar de Cristo. Já falei e repito muitas vezes, use de todos os meios possíveis, imagináveis, e até não imagináveis, se é possível, para falar do amor de Cristo Jesus, para levar a palavra de Cristo Jesus às pessoas, porque os testemunhos que nós vemos é que o Espírito toca no coração de alguém, até nas coisas mínimas. Paulo já escreveu em Romanos que é possível que alguém que nunca tenha ouvido falar de Cristo possa reconhecer o Todo-Poderoso, a soberania do Eterno, contemplando a criação do Senhor. Veja, quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para a vida do pai de multidões, quem é o pai de multidões? Abraão. Quando nós olhamos para a vida desse homem, ele veio de uma família idólatra. Não existia um pastor, um profeta, não existia internet, não existia um folheto, não existia a Bíblia, não existia nada para que ele pudesse conhecer Deus. Mas quem revelou-se a ele foi o Espírito Santo do Senhor. O Espírito de Deus o chamou, o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, o Espírito Santo de Deus mudou a vida daquele homem, ele ouviu a voz de Deus. Portanto, nada é perdido. Fale do amor de Jesus, fale e deixe que a obra de convencimento, de restauração, esta é a ação do Espírito de Deus. Oh, glórias! Amados, o Espírito Santo de Deus convence o homem que ele é pecador, dá consciência de pecado ao homem e chama-o a atenção para uma mudança radical de vida. Ainda, convence o homem que a palavra de Deus é verdadeira, a palavra do Senhor é verdadeira e que os escritos relacionados àqueles que não querem saber de Deus são reais. Portanto, convence o homem do pecado e da necessidade de uma vida nova. E melhor, ele convida o pecador ao arrependimento, a uma vida nova, a uma transformação completa. Ô bênção! Aleluias! E aqueles que entendem a mensagem da salvação, arrependidos confessam seus pecados, estes certamente têm seu nome escrito no livro da vida. Ô glórias! É assim, irmãos. E a nossa missão como igreja, a nossa missão como servos do Senhor, como discípulos, é testemunhar de Cristo. Testemunhar do Senhor é falar do Todo-Poderoso, é falar daquilo que Deus pode fazer. Não fique tímido, não seja tímido, mas testemunhe do poder do Eterno. E deixe o Espírito Santo do Senhor agir. Oh, glórias! Porque Ele convence o homem do pecado e da necessidade de uma mudança de vida. Esta é a verdade. Aleluias! Segundo aspecto do agir do Espírito Santo de Deus na vida do homem, ele garante a salvação. Amém? O Espírito de Deus nos dá certeza, garantia
da salvação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, na nova tradução na linguagem de hoje. Ouçam. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Aleluias. Irmãos, esse texto é extremamente profundo. É um texto magnífico. Oh, bênção! Se você meditar longamente nestas palavras, certamente o Espírito de Deus vai abrir a tua mente. Você há de navegar nas águas do Espírito. Oh, glórias! Ele falará com você de uma forma grandiosa. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza que estamos unidos com Cristo. Olha só quem dá a certeza. É o próprio Deus, é o Espírito de Deus. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. E ainda, como dono, Ele pôs a sua marca em nós. Nós somos o que do Senhor? Propriedades. Ele colocou em nós, como dono, a sua marca. Ô bênção! E no nosso coração, o Espírito Santo, que é a garantia. Oh, bênção! Esta é a verdade do Senhor para a nossa vida. Se nós estamos firmados no Senhor, se nós andamos certos, em obediência, vendo aquilo que Deus quer e colocando em prática a sua vontade, praticando no dia a dia aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, é preciso viver essa verdade. Nós não podemos achar que estamos de bem, está tudo bem. Eu já fui à igreja, eu já fiz isso, já fiz aquilo. O Senhor já está contente comigo. Não, irmãos, a nossa caminhada com o Senhor, ela precisa ser incansável. Eu tenho que estar continuamente diante do Todo-Poderoso, porque é assim que eu hei de manter a minha comunhão. Se eu virar as minhas costas para o Todo-Poderoso, que comunhão poderei eu ter com Ele? Que comunhão você poderá ter com o Senhor se você vira as tuas costas? Ou seja, se você faz assim, é um retrocesso, você voltando para trás, você não está andando para frente, mas voltando em direção ao pecado, às velhas práticas, deixando a presença do Senhor, deixando aquilo que Deus quer para a tua existência. Como é que você pode ter comunhão com o Mestre? Mas aqueles que entendem que Jesus é tudo, e não há nada mais importante, nada mais precioso, estes tornam-se a habitação do Espírito Santo de Deus. E isto precisa ser entendido como uma honra, um privilégio. Porque é o Senhor morando na tua vida, gente. Olha quem somos, barro, apenas isso. Quando nós dermos o último fôlego, nosso corpo pode virar cinzas, terra, nada mais. Mesmo assim, o Todo-Poderoso, Ele mora no teu coração. Aleluias. Mora no coração daquele que é justo. Mora no coração daquele que ama-o. Daquele que vive para Ele. Daquele que deixou tudo em segundo plano, porque entende que já não é mais seu dono, mas sim propriedade de Deus. E como propriedade do Senhor, não tem mais vontade particular, não tem mais vontade própria, porque ele vive somente para satisfazer aquele que o arregimentou, que o chamou, que o convocou. E é assim que Deus quer, irmãos, que nós possamos viver. E se você vive dessa forma, certamente terás segurança, certeza da salvação. Aleluias. E Ele traz a presença de Cristo para a tua existência. E nos dá o conforto em sabermos que os nossos pecados foram perdoados. Não importa qual o tipo de pecado. Nós colocamos valores nos pecados. Esse pecado é grande. Esse pecado, pecadão. Não, esse é um pecadinho insignificante, pecadinho pequenininho.
Você acha que o Senhor vai ligar com isso, vai se importar com isso? Queridos, nós precisamos entender que somos libertos do pecado. Não dos pecadões ou dos pecadinhos, porém do pecado. E o que é pecado? Transgressão à vontade de Deus. Toda e qualquer tipo de transgressão à vontade do Senhor, gerada pela desobediência à palavra, aos mandamentos do Senhor. Se você anda contrário aos mandamentos do Todo-Poderoso, certamente o pecado será gerado no teu coração. E quando nós temos a convicção do Senhor na nossa existência, o Espírito de Deus habita em nós, nos dá certeza da nossa salvação, nos dá forças para resistirmos todo e qualquer tipo de opressão, de tentação, resistirmos o diabo. E diz a palavra que, quando resistido, o diabo foge de diante de nós. Amém? E isso é para nós exaltarmos o Criador, porque é a promessa do Senhor para a nossa vida. Ele garante a nossa salvação. Terceiro aspecto do agir do Espírito Santo de Deus na vida do homem. O Espírito ensina. O Espírito Santo de Deus ensina. Ele é uma espécie de professor que não se cansa em repetir os princípios de Deus para que nós possamos assimilá-los e praticá-los no nosso dia a dia. João capítulo 16, versículo 13, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele, o Espírito, ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém? Veja como a palavra é clara. Veja como a palavra é clara. O texto diz que nós seremos ensinados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus enviou-nos o Consolador, o Auxiliador, enviou-nos o Professor, aquele que ensina o homem os princípios do Senhor, aquele que mostra ao homem como é que ele deve observar a palavra, como é que ele deve viver a palavra, como é que ele deve portar-se sobre a face da terra. É preciso entendermos e estarmos com o coração aberto, os ouvidos abertos ao ensinamento precioso do Espírito Santo de Deus. Aleluias! Se nós, amados, não tivéssemos o Espírito de Deus, certamente não compreenderíamos a palavra. E muitos hoje não compreendem a palavra, criam seitas, criam falsos ensinamentos, vivem longe dos princípios do eterno, exatamente pelo fato de rejeitarem o Espírito. Quando as pessoas rejeitam o Espírito, quem age? Age a carne. A carne são os nossos princípios, nossos entendimentos pessoais, e isso tudo insuflado pelos espíritos malignos, pelos demônios. Eis o porquê que muitos ensinam cada barbaridade nesses últimos tempos. Eis o porquê que vemos tantos falsos profetas, tantas heresias sendo disseminadas dentro das igrejas, tantas religiões, tantas coisas loucas. Porque as pessoas querem satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio ego. E quando eles fazem isso, geram pecado. E se geram o pecado, o Espírito de Deus não está presente na vida. E quando eles acham que tem o Espírito Santo do Senhor, leem a palavra, a interpretação vem errada. Pregam a palavra, mas pregam com foco errado. Vivem a palavra, mas vivem de forma equivocada. Isto por quê? Porque não tem o Espírito de Deus para convencê-los da necessidade de uma vida nova, de observar a vontade do Senhor e praticar aquilo que Deus quer. O Espírito, ele é extremamente importante, amados. É extremamente importante se o Espírito Santo de Deus for retirado de sobre a face da terra. Se os homens ficassem vazios, todos, 100%, mais de 8 bilhões de pessoas sem o Espírito de Deus. Irmãos, se a situação já está crítica, difícil,
ficaria totalmente incontrolável. Totalmente incontrolável. Haja vista que o controle está nas mãos do Senhor. É o Espírito de Deus que move. E nós, como homens de Deus, pessoas que procuram viver a verdade do eterno, pessoas que amam o Criador acima de todas as coisas, nós temos que oferecer um espaço na nossa vida que seja agradável ao Espírito Santo, agradável ao Senhor. Nós não podemos viver de qualquer forma, irmãos. Eis o porquê que muitos não conseguem alegria no Senhor. As pessoas reclamam: eu sou crente, mas eu estou em depressão. Eu sou crente, mas estou triste. Eu sou crente, mas a minha vida é um inferno. Eu sou crente, mas isso, enfim, aquela lamúria interminável que só a misericórdia de Deus. Mas por que isso acontece? Pelo fato de viverem a parcialidade. Irmãos, vivem uma vida parcial. Eles querem Cristo, mas querem também que aquilo que o mundo oferece faça parte das suas vidas. E a partir do momento que isso acontece, mais uma vez, o pecado é gerado. E quando o pecado é gerado, afasta o homem da presença de Deus. Esteja sempre com teu coração lavado e purificado no sangue de Cristo Jesus. Todo santo dia, inúmeras vezes, nos apresentarmos diante do trono do Senhor e confessarmos os nossos pecados. Nós nos acostumamos com a ideia de não confessar pecados. Talvez se eu perguntasse aos amados presentes e esses que nos ouvem pela internet, que nos veem pela internet: você confessou o teu pecado hoje? Arrependido confessou o teu pecado? Há uma probabilidade muito grande de muitos falarem: não fiz isso, porque eu vou fazer na hora de dormir. Irmãos, pecado é algo que nós não devemos guardar. Não guarde pecados para depois, porque pode ser tarde demais. Jesus pode voltar antes da confissão do pecado. Você pode partir para a eternidade, ao encontro do juízo, antes da confissão do pecado. É preciso que nós, continuamente, nos apresentemos diante do Eterno e clamemos pela sua grande graça, para que haja um purificar, uma vida santa, uma vida segundo a vontade do Eterno. E isto é ensinamento do Espírito de Deus para a nossa vida. E por fim, quarto aspecto do agir do Espírito Santo de Deus na vida do homem. O Espírito Santo produz frutos. Olha que bênção. O Espírito Santo produz frutos. E você tem produzido frutos que estão de acordo com o Espírito de Deus? Ou a tua vida é fonte de frutos venenosos, apenas coisas espinhosas, que não servem para nada? Nós sabemos que a natureza oferece muitos frutos, muitas coisas, mas muitas delas não nos servem. A vida da gente, amados, de forma alguma pode parecer com a natureza, não. Nós temos que produzir apenas o que é bom, aquilo que é agradável, porque é assim o mandamento de Deus para a nossa vida. E aqueles que são cheios do Espírito Santo produzem bons frutos. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, na nova tradução na linguagem de hoje. Ouça o que diz a palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E fecha dizendo: e contra estas coisas não existe lei. Amém? Que bênção, hein, irmãos? Que bênção. O servo de Deus, ele precisa ter uma vida marcada pelo amor. Ele é amável. As pessoas olham para ele e conseguem ver o amor de Deus, porque o amor de Deus exala do seu ser, contagia o próximo. E a manifestação do amor de Deus na vida da gente é de muitas formas.
De muitas formas você pode manifestar o amor do Senhor àqueles que são teu próximo. Ainda, a alegria. Se você tem o Espírito de Deus na tua vida, geralmente você é feliz, é alegre. Porque a alegria é uma das marcas da tua existência, não a tristeza, não o viver de forma abatida, viver jogado às traças ali, oh misericórdia, não. A alegria, ela sobressai sobre estas outras situações. Evidentemente que haverão dias e momentos que estaremos tristes, abatidos, é assim mesmo. Mas nós não podemos nos deixar prender à tristeza, nem tampouco à vida abatida. São momentos, apenas momentos, momentos passageiros, somos humanos e isto é algo suscetível a cada um de nós. No entanto, nós não podemos viver dessa forma. O mandamento, a vontade do Espírito de Deus é que tu vivas de forma alegre, feliz. Outro aspecto, a paz. A paz. Irmãos, vivemos tempos muito loucos, evidente. Meu Deus, quanta loucura! As coisas estão difíceis, estão complicadas. Você olha para o futuro, não vê futuro. Não é assim? Você olha para isso, para aquilo e vê tudo muito conturbado, tudo muito difícil, tudo muito complicado. Mas quando nós temos o Espírito da paz, ô bênção! Mesmo em meio às guerras, às tribulações, às aflições, a paz fará parte da tua vida. É a história de você ter paz, mesmo que tudo vá muito mal, que tudo vá muito complicado. Porque nós temos a confiança plena que somos propriedades do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Como dono, ele pôs a sua marca em nós. Nós temos um dono. E esse dono nos ama, esse dono cuida da gente. Esse dono tem zelo para com a nossa vida. E o Espírito que ele nos concede, ele enche o nosso coração de paz. Ainda, a paciência de Jó. É preciso paciência. Difícil ter paciência, mas é preciso paciência. Você precisa andar assim, meio que bem calmo. Seja calmo. Né, pastora? Seja calmo. Oh, glórias. Paciência é fruto do Espírito de Deus. Ainda a delicadeza. A delicadeza. Delicadeza não é fruto apenas para as mulheres, mas os homens também precisam ser delicados. Sim, a delicadeza, irmãos, é a sensibilidade de fazer as coisas de uma forma agradável a todos. E a bondade? A bondade também é fruto do Espírito de Deus na vida daqueles que são cheios do Senhor. A bondade é ser bom. Aquele que é bom faz o bem. Aquele que é bom olha para o Senhor. A fidelidade, fidelidade na palavra, se ensina ou não, fidelidade a Deus principalmente. Ô bênção, quando nós temos o Espírito de Deus, seremos com certeza fiéis ao Criador. A humildade, irmãos, a humildade é outra marca. Muitas vezes nós achamos que somente as pessoas simples, pessoas pobres, é que possuem humildade. Quando na verdade nem sempre aqueles que são mais, como dizem socialmente falando, humildes, são de fato humildes. Porque quantas pessoas que são bem simples na sua vida, mas carregam em si todo tipo de arrogância, de orgulho, de coisas ruins. Mas o Senhor te chamou para que você seja humilde. Humilde. Viva com humildade. E o domínio próprio? O domínio próprio, esse é difícil, mas é preciso que haja no teu coração. O domínio próprio é o autocontrole. É você não fazer aquilo que desagrada a Deus também. É você não dar lugar ao pecado na tua vida também. É você não estourar com as pessoas também. É você, enfim, vai por aí. Nós precisamos ter domínio
próprio em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. É o autocontrole. O autocontrole. Quando chamaram Cristo de filho de Beelzebul, ele poderia ter falado: Senhor, manda fogo e consome esses camaradas. Mas ele não o fez. Quando Jesus estava apanhando, carregando aquela cruz pesada, ele poderia ter rogado uma praga sobre aquelas vidas e elas terem definhados na hora. Mas não o fez. Quando ele estava na cruz, quando ele olhou para aquele povo todo, ele poderia ter lançado toda sorte de maldições. Mas o domínio próprio fazia parte da vida de Cristo como homem. E ele disse: Senhor, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Isso se aplica àqueles que nos fazem mal de alguma forma, àqueles que tocam em nós de alguma forma. Senhor, perdoa-lhes. Afinal de contas, são filhos das trevas e não sabem o que fazem. Se fossem filhos de Deus, não tocaria na gente, porque teria todos esses frutos também nas suas vidas. Há uma reciprocidade. Se eu faço, é porque tenho. Se eles não fazem para comigo, é porque não têm. Mesmo que leve sobre si o rótulo de crente, de cristão, enfim, essas coisas todas, mas não possui de fato o Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Amém? O Espírito Santo define, irmãos, a nossa situação como servos de Deus. Ela é bem definida, é bem clara. Aqueles que são do Senhor, esses vivem segundo a vontade do Senhor em todos os aspectos. Amém? Ô bênção! O agir do Espírito Santo na vida. Aleluias! Primeiro, ele convence o homem do pecado. Você prega e o Espírito Santo fala para o camarada: você precisa mudar a tua vida. Segundo, ele garante a salvação. Você é salvo, mas não é o teu braço que vai te manter na presença do Senhor. É o Espírito de Deus que te dá forças para que você siga com o eterno. Terceiro, o Espírito Santo ensina. Ele é o professor. Não é você com a tua sabedoria, com o teu estudo, com a tua sapiência, que há de entender a palavra de Deus. Mas é o Espírito Santo que a revela, que a ensina, que faz você entender. E você não andará por caminhos tortuosos, caminhos escuros, porque o Espírito Santo ilumina a tua jornada. Afinal de contas, o Senhor é a luz do meu caminho. Amém? E por fim, o quarto aspecto, ele produz frutos. O Espírito na vida do servo de Deus produz frutos. Se você é de Deus, é preciso que você produza frutos. Se você não produz esses frutos, alguma coisa errada tem naquilo que você chama de vida com Deus. É preciso voltar a ouvir o Espírito Santo que te convence de pecado. Buscar a salvação e ter certeza dela e ouvir a voz do Eterno. Amém, queridos? Glórias a Deus. Que essa palavra fique gravada no nosso coração para que nós possamos viver os princípios de Deus de uma forma que seja agradável a Ele. Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Queremos clamar, meu Deus, que Tu venhas trazer a revelação a cada coração que a ouvi-la, Senhor, para que eles possam guardá-la, Pai, observá-la, praticá-la, e se porventura não estiver de acordo com aquilo que foi ensinado, que busque a Tua presença, que busque a restauração, a cura, Senhor, porque é a Tua revelação para cada um de nós. Senhor, eu quero declarar a Tua bênção sobre estes, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1068